Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Ele perdoa 70 vezes 1000 vezes 70 vezes milhões. Muito mais do que você que é humano, que tem a obrigação de perdoar sempre. Só uma coisa Jesus não perdoa: quando você não quer o perdão dele. O pecado sem perdão é rejeitar a misericórdia de Deus, é parar de lutar, é desistir da salvação. Então eu precisei dar essa atenção para esse tema, porque São Luís vai explicar no número 183 essa figura dos réprobos e dos predestinados. Quem são os réprobos? Os que dentro do seu coração têm a intenção de rejeitar a Deus. Eles podem mudar? Podem. Mas São Luís vai dizer: a devoção à Virgem Maria é um sinal de que você está no caminho da salvação, que o seu coração está numa intenção pura. Rejeitar, odiar, desprezar, ser indiferente com a Virgem Maria é um sinal de que você está em perigo. É um sinal de que você pode ser um réprobo. Quer dizer, estou num caminho de perdição. Às vezes a pessoa está dentro da igreja. Às vezes a pessoa frequenta a igreja, comunga, confessa. Porém, o seu coração não quer se converter, não quer se entregar ao Senhor. Santa Teresa teve uma visão de muitas pessoas indo para o inferno. E ela ficou assustada. Eram como flocos de neve caindo. Jesus disse que os flocos de neve caindo eram uma imagem das almas caindo no inferno. E ela ficou assustada. Quem são, Senhor? São pagãos que te odeiam? E ele disse: não, minha filha. São então os protestantes? Não, minha filha. Quem são esses? Ele disse: a grande maioria são católicos, que confessam e que comungam. E por que, Senhor, estão caindo em tão grande número? Porque na época quase todos eram católicos, não é? E Jesus disse a Santa Teresa: são aqueles que se confessam mal, porque não querem deixar o seu pecado. Aqueles que se confessam escondendo o seu pecado do sacerdote, dissimulando, fingindo o seu pecado. Aqueles que brincam com o perdão de Deus. Então o perdão de Deus é para todos, mas somente aquele que rejeita o perdão de Deus, que não quer se arrepender, entregar a Deus os seus pecados, esse sim está no caminho de perdição. Então você vai ver que essa figura que São Luís vai colocar aqui é uma figura daqueles que se acham fortes, que se acham independentes, que não precisam muito de Deus. E ele vai fazer a figura de Jacó e Esaú. Essas figuras, várias figuras bíblicas que representam aqueles que querem a salvação e aqueles que estão no caminho da perdição. São Luís vai fazer essa comparação e ele vai dizer: Jacó é a figura dos que são predestinados, dos que amam a Deus, e o sinal de que você está no caminho da salvação é amar muito a Virgem Maria. É desejar buscar a Deus na oração. É desejar momentos de silêncio, de interiorização. Ele vai fazer várias explicações para te dar um alerta. Se você está em perigo, se você está com sinais de estar fora do caminho verdadeiro, e se você está com sinais positivos, sempre melhorar. Mas ele dá os sinais, baseado nessa figura bíblica. Jacó era muito apegado à sua mãe. Esaú vivia fora de casa. Vivia, vamos dizer, hoje na farra, na festa, na bagunça. Jacó tinha essa proximidade com a sua mãezinha, né? E vai fazer toda a explicação de como Esaú vendeu a bênção de Deus por um prazer, por um prato de comida. Para ele, o prazer carnal é mais importante do que a bênção de Deus. E vai mostrar todo o trajeto de como a bênção foi vendida por Esaú, ele desprezou a bênção, e como Jacó vai receber essa bênção. Está tudo explicado no Tratado da Verdadeira Devoção, e ele vai dizer: os que amam para valer Nossa Senhora estão prefigurados aqui na figura de Jacó, que através da sua mãe, Rebeca, recebeu a bênção de Deus que o seu pai Isaac deu. Também aqueles que amam muito a Virgem Maria
vão receber a bênção de Deus, não vão colocar os prazeres da terra em primeiro lugar, mas sim a bênção de Deus. E através da Virgem Maria, como Jacó, através da sua mãe Rebeca, vão receber a bênção do Altíssimo. São Luís vai dizer que essa consagração é algo tão sério, que você, para fazer essa consagração, você não pode fazer como uma coisa leviana, como uma... vou fazer, não é? Não. São Luís vai explicar. Antes de você começar a ler o livro do Tratado da Verdadeira Devoção, se ajoelhe no chão, peça perdão dos seus pecados e peça que o Espírito Santo te ilumine. Ele escreveu o tratado em 1712, mas antes de escrever o tratado, São Luís escreveu um livrinho menorzinho, chamado O Segredo de Maria. E esse livro é quase a mesma coisa do tratado, só que foi uma versão bem pequenininha. Depois é que ele conseguiu elaborar de uma maneira mais aprofundada esse livro, que é o Tratado da Verdadeira Devoção, a Santíssima Virgem. E o tratado, antes quando ele escreveu O Segredo de Maria, ele disse: eu vou contar para você um grande segredo, mas não venha só por curiosidade não. Se ajoelha no chão, reze. Aí ele fala, 2 orações em latim, que hoje a gente tem em português também, você pode rezar. O Veni Creator, ao Espírito Santo, e Ave Maria Stella, a oração a Nossa Senhora, Ave Maria Estrela do Mar, não é? Reze essas orações, peça perdão dos seus pecados, para que esse segredo não seja sinal de condenação, mas de salvação. Porque esse segredo será uma grande bênção na sua vida. Mas se você, conhecendo toda essa bênção, toda essa riqueza, tratar de uma maneira qualquer, leviana, você estará desprezando a graça de Deus. Você estará desprezando um carinho, um grande segredo que Deus te revelou para salvar você e sua família. Então, São Luís, ele não gera medo, ao contrário. Quem lê o tratado e quem conhece essa devoção, é uma das coisas que São Luís vai dizer. Deixa eu ver aqui em qual número que São Luís vai dizer isso, se eu consigo encontrar fácil aqui. São Luís vai dizer, está aqui, no número 169, ele vai dizer que essa devoção te leva a vencer os escrúpulos, a vencer o medo do inferno. Você tem ódio ao pecado, sim, mas você não vai ficar cheio de escrúpulo, cheio de medo, não. Você vai ter uma liberdade interior. Quem se aprofunda nessa devoção vai ter uma grande confiança na misericórdia de Deus, mas uma imensa confiança na misericórdia de Deus. Mas ele diz, antes de começar a ler, peça ao Espírito Santo perdão dos seus pecados, que ele te ilumine, e peça a ajuda da Virgem Maria, para você não tratar essa devoção como se fosse algo sem importância. Não, esse é um dos segredos mais importantes no seu caminho de salvação e para a sua missão aqui na terra. Então, São Luís, ele vai explicar, depois de você fazer esse se humilhar diante do Senhor, pedir o Espírito Santo de Deus, ele vai te ensinar também. Eu já toquei nesse assunto um pouco em outras formações, que existem as pessoas que desprezam Nossa Senhora, são uma figura representada por Esaú, por Caim, por Ismael. São aqueles filhos desnaturados, aqueles que não são filhos da promessa, aqueles, repito, que estão no caminho da perdição, mas ninguém, você pode dizer que não tem jeito. Essa pessoa é um caso perdido. Não diga mais essa palavra, não diga. As pessoas podem estar dando sinais de que estão como réprobos, que estão como pessoas que escolheram o mal, mas elas podem mudar. E ele vai dizer que aqueles que não são devotos da Virgem Maria, isso é muito triste. Algumas pessoas, eu sei que por causa da família não ter fé, ou da família ter uma fé errada, desviada, com heresias, pode ser que essa pessoa não tenha tanto amor à Virgem Maria. Mas no mínimo, essa pessoa deveria admirar
e procurar imitar os exemplos. Mesmo que ainda não tenha como sua mãezinha do céu, ainda não tenha entendido a palavra de Jesus no alto da cruz, eis aí tua mãe, pelo menos deveria ter um mínimo de respeito, não é? Mas quando uma pessoa odeia a Virgem Maria, essa pessoa está num caminho de perdição. E ele vai dizer, existem essas pessoas que não são devotos. O nosso irmão Tarcísio Maria explicou aqui para você quais são os falsos devotos, quem são os verdadeiros devotos. Então, existem pessoas que não têm devoção nenhuma. Existem pessoas que são falsos devotos. Existem pessoas que são verdadeiros devotos. Mas existe essa consagração que São Luís está ensinando para você, que quer fazer esse passo tão importante, a perfeita consagração. Nessa perfeita consagração, você vai renovar o seu batismo. Por isso é muito importante o batismo. A Bíblia diz na carta de São Pedro que o batismo é a sua salvação. No batismo você foi lavado pelo sangue de Jesus e renunciou a Satanás para deixar a vida de pecado, deixar o pecado mortal, para agora você viver para Deus. Claro, você não vai ser um monge, uma monja, não é isso, a não ser que Deus te chame a isso. Mas Deus te convida a ser de Deus e a renunciar a Satanás e as obras dele, as seduções do mundo, as seduções da carne e as seduções do espírito orgulhoso, da soberba da vida, as seduções de Satanás. Deus te convida a renunciar às trevas e entrar na luz pelo seu batismo. Então, para fazer essa consagração a Nossa Senhora, São Luís vai dizer, vai ser uma renovação do seu batismo, que foi o momento que você foi consagrado a Deus. Só que essa renovação do batismo, por exemplo, aqui no mosteiro, nós fazemos todo ano. No mínimo, uma vez por ano, nós renovamos o nosso batismo quando nós celebramos o dia do nosso aniversário de batismo. O meu dia, 4 de abril. No dia 4 de abril, eu posso receber indulgência plenária, renovando o meu batismo. Mas agora São Luís diz diferente. Você deve estar em estado de graça, quer dizer, se confessar, odiar o pecado mortal, e você vai renovar o seu batismo, mas agora você vai entregar nas mãos da Virgem Maria todos os frutos da sua vida batismal. Imagina um fogo, você vai entregar todos os efeitos desse fogo. Uma vela acesa, assim a sua alma está acesa a chama da graça de Deus. Você vai entregar todos os frutos, todas as riquezas que você recebeu no seu batismo nas mãos de Nossa Senhora. Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, por causa do meu batismo, eu posso ter méritos diante de Deus. Você pode ter méritos? Sim, posso ter méritos diante de Deus, por causa da graça que me foi dada. Eu estou unido a Cristo, então uma esmola, por você estar unido a Cristo, tem um valor imenso diante de Deus. Um jejum tem um valor imenso. Para uma pessoa que está fora da graça de Deus, o valor não é nada diante de Deus. Mas para uma pessoa que está vivendo o seu batismo, quer dizer, se confessa, comunga, rejeitou o pecado mortal e foi lavada no sangue do Cordeiro, cada pequena atitude, um rosário, uma esmola, um jejum, um pequeno sacrifício, oferecer aquele dia de trabalho que é difícil, tudo isso tem um poder imenso diante de Deus. Uma comunhão você pode oferecer por uma pessoa que você ama, você pode oferecer por um doente, uma alma que está sofrendo no purgatório, a conversão de alguém que você ama muito, o alívio de uma pessoa que está sofrendo, não sei, você pode oferecer como você quiser. Mas agora, com essa perfeita consagração, São Luís vai dizer, a Virgem Maria não se deixa vencer em generosidade. Você vai entregar tudo nas mãos dela, para ela distribuir as graças como ela achar melhor. Mas, irmão Luiz Maria, se eu fizer isso, eu vou ficar com as mãos vazias. Eu não vou poder oferecer um jejum por uma intenção minha. Eu não vou poder oferecer um rosário por uma intenção minha. Entenda bem, São Luís vai explicar que ela não se deixa vencer em generosidade. Ele vai fazer uma comparação, ela troca um ovo
por um boi, um ovo por uma vaca leiteira. Imagina, você, pense comigo, você vai entregar tudo nas mãos da Virgem Maria. Quem é mais generoso, você ou ela? Quem é mais santo, você ou ela? Se você faz uma atitude de entrega a ela, pode ter certeza, filho, você vai receber dela muito mais, muito mais. Se você entregar à Virgem Maria todos os méritos e todas as graças que vêm do seu batismo, você vai receber dela muito, muito, muito mais. Tenha certeza. Mas, irmão Luiz Maria, então eu não vou poder colocar intenções quando eu fizer a minha oração, porque eu vou entregar tudo nas mãos dela, eu não vou poder colocar as intenções na minha oração. Não é isso, entenda bem. Você vai dar liberdade a ela para que ela distribua o fruto das suas orações como ela quiser. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu era pequeno, a minha mãe sempre, com certa frequência, reunia os filhos para rezarem o terço em família. De vez em quando, meu pai sempre cochilava um pouco, né? Eu e os meus irmãos, a gente sempre brigava um pouco na hora do terço. É minha vez de rezar Ave Maria? Não, sou eu. Você é Santa Maria agora, eu que sou Ave Maria. Era uma coisa. Mas graças a esse terço em família, hoje todos estão no caminho certo. Todos estão vivendo a sua fé com intensidade. Então, o que acontece? Eu rezava e quando acabava o terço, minha mãe, agora é a ladainha de Nossa Senhora. Eu, meu Deus do céu, não acaba isso. Não é sem fim essas orações. Mas um dia, de joelhos, rezando o terço, me veio no coração um pensamento. Já sei, vou oferecer essa Ave Maria por uma pessoa que eu gosto, pelo meu primo. Vou oferecer essa outra Ave Maria pela minha tia, pela minha irmã, pelo meu irmão, pelo meu amigo da escola, por fulano, por fulano, por fulano. Aí acabou o terço e eu tinha mais gente ainda para oferecer. Foi a primeira vez na minha vida que eu achei o terço pequeno. Falei, nossa, como é bom rezar o terço desse jeito. Né? E depois que eu aprendi que você oferece os méritos de cada mistério da vida de Cristo nas intenções daquela pessoa e tudo, eu senti um gosto imenso de rezar o terço que eu não tinha. Foi o Espírito Santo que deu essa graça. Então, depois que eu fiz a minha consagração, a perfeita consagração como escravo de amor a Jesus pelas mãos de Maria, agora eu dei a chave das intenções para ela. Ela pode distribuir para quem ela quiser. Vamos dizer que eu fiz um jejum e um rosário e uma comunhão eucarística hoje, oferecendo pelo meu pai que está doente. Mas Nossa Senhora é mãe não só minha e do meu pai, ela é mãe também do outro que está lá do outro lado do mundo, morrendo com o risco de ir para o inferno. Ele precisa de uma graça especial para abrir o coração para o perdão de Deus, senão ele vai para o inferno para sempre, por culpa dele. Mas Nossa Senhora quer ajudar. O que para você, como pai, como mãe, é pior? O seu filho morrer ou seu filho se machucar? Com certeza o seu filho morrer é pior. Para Nossa Senhora, se o meu pai está doente e está sendo difícil, ela quer ajudar a ele. Mas se o pai de um outro, lá do outro lado do mundo, lá no Japão, está morrendo e indo para o inferno, não é uma morte, é a morte eterna. Nossa Senhora olha com outros olhos, não com os nossos. Para mim existe diferença da afeição que eu tenho para o meu pai e de um pai de outra pessoa que eu nunca vi, que eu não conheço. Mas para Nossa Senhora são todos filhos. E aquele agora está precisando mais. Se eu dei essa liberdade para Nossa Senhora, ela vai pegar as graças desse rosário, dessa comunhão, desse jejum e vai dar lá para essa pessoa que estava se perdendo, mas agora não vai se perder. Porque uma chuva de bênçãos e graças foi derramada para ela, por causa de, unido a Cristo, eu ter oferecido o jejum, rosário e a comunhão eucarística. Então, irmão, eu vou ficar esquecido? Não. Nossa Senhora pode não aplicar aquela oração, aquele sacrifício, naquele momento para o meu pai. Mas, como eu disse, ela não se deixa vencer em generosidade. Nossa Senhora vai recompensar muito mais, vai proteger o meu pai, vai abençoá-lo, vai sustentá-lo no momento da doença dele e vai dar a graça que ele mais precisa com muito mais abundância
do que a gente poderia imaginar. Então, vamos usar uma linguagem bem humana. É como se fosse um banco que você está colocando um investimento muito seguro. Você pode não ter o retorno na mesma hora, porque como você está fazendo uma aplicação, um investimento, mas depois você vai receber muito mais. Então, se você tem esse costume de colocar as intenções, isso não quer dizer que você não pode colocar mais intenções. Entenda bem. Eu senti, quando era pequeno, esse incentivo de rezar pelo meu pai, rezar pelo meu irmão, rezar pelo meu colega da escola, pelo meu vizinho. E isso me ajuda, me incentiva a rezar, porque eu sei que Deus ouve essas orações. Mas se Deus vai derramar a graça naquele momento sobre aquela pessoa, o fruto daquele rosário, daquele jejum, daquela esmola, daquela comunhão, daquela vigília, daquele sacrifício, naquela hora não é comigo. Você está entendendo? Você pode continuar colocando as intenções na sua oração. Tem gente que não entende isso na consagração à Nossa Senhora. E é muito bitolado às vezes. Você pode colocar sim, só que você tem que entender que a partir do momento que você fez a perfeita consagração à Nossa Senhora, a Jesus por Nossa Senhora, você entregou a chave para ela. Mesmo que eu peça, mãezinha, eu quero nessa dezena pedir pelo meu vizinho, pedir pelo meu filho que está doente. Você pode pedir. Estou rezando essa dezena, pedindo, contemplando tal mistério do nascimento de Jesus. Oh, mãezinha, faça com que meu filho nasça saudável e tal. Você pode pedir, mas você está entregando para Nossa Senhora. Ela recebeu a chave da sua oração, dos seus méritos. Ela recebeu a chave dos frutos da sua oração. Ela vai fazer do jeito que ela quiser. Ela vai distribuir para quem ela quiser, quando ela quiser, mas ela vai cuidar daquele por quem você está rezando. Espero que você esteja entendendo a diferença. A partir de agora você está dando liberdade. São Luís vai explicar aqui no tratado que nenhuma congregação religiosa pede isso, que você entregue os frutos da sua oração, mas essa consagração está pedindo isso. E quando você faz isso, você vai ter muito mais mérito diante de Deus. Você vai salvar muito mais almas, vai levar muito mais almas para Deus, sem perceber. Eu vou dar um exemplo para você. Uma vez, a Madre Kelly estava viajando para Medjugorje e Jesus apareceu a Madre Jane. Nossa Senhora apareceu a Madre Jane e disse a ela que ela tinha que ir para Medjugorje. Ela não conhecia a Madre Kelly. Ela estava num processo de conversão profundo. E ela não tinha dinheiro, e não tinha vaga para ir, mas Nossa Senhora disse que ela ia. Ela ligou, a mulher disse que se tivesse uma desistência ela avisava, mas que era muito difícil. E, de repente, ela não tinha com quem deixar as crianças, os 2 filhos que ela tinha, e Deus providenciou do nada alguém para cuidar dos filhos. Deus providenciou um aumento nas vendas no trabalho dela, que ela teve dinheiro. Deus providenciou de repente uma mulher que desistiu de ir para a viagem a Medjugorje. E ela chegou no voo, ficou do lado da Madre Kelly. Aí teve o início todo o Instituto Hesed. Se você quiser saber melhor, eu não sei se é possível a irmã deixar ou na descrição do vídeo, ou então aqui em cima, o cardzinho, para você assistir o testemunho da Madre Jane. Vale a pena. Se você está nesse caminho de uma conversão, de uma santificação, vale a pena. A primeira parte e a segunda parte. Não assista só uma, não. Tem que assistir as 2. É forte demais. Por causa dessa mulher que desistiu, Deus fez surgir essa obra do Instituto Hesed. Depois eu descobri que essa mulher que desistiu era consagrada à Santíssima Virgem Maria. Era totalmente consagrada a ela. Essa mulher era à frente do movimento sacerdotal mariano. Então eu fiquei imaginando, meu Deus, quando nós nos entregamos totalmente à Virgem Maria, talvez uma graça que eu queria naquela hora de ir para Medjugorje, a Virgem Maria diz: você é meu escravo de amor, eu vou tirar você, para que possa começar uma obra de salvação que vai atingir o mundo inteiro. Ela talvez nem tivesse noção que aquele sacrifício dela, eu não sei por que ela desistiu. Deve ter sido por um filho que ficou doente, por uma situação difícil que aconteceu, não sei.
Mas aquele sacrifício, por ela ser consagrada, escrava de amor, a Virgem Maria, Jesus por meio de Maria, Deus usou de um pequeno sacrifício dela para uma obra de salvação que só no céu ela vai entender toda a intensidade. Você está entendendo, filho? Quando você se consagra com esse caminho de consagração à Virgem Maria, Deus vai fazer na sua vida, como dizem hoje em dia, um up, né? Deus vai elevar cada pequena oferta sua, vai ter um valor tão grande, vai ser multiplicado, vai ter um exponencial muito maior, vai ser multiplicado infinitamente, porque você vai oferecer pelos méritos de Maria. Como São Luís vai contar aqui também, você é como um camponês, você quer conseguir as boas graças do rei, mas a única coisa que você tem é uma maçãzinha do seu quintal. Aí você vai dar para o rei a maçã, ele vai te desprezar. Ainda tem um bichinho a maçã, aquela maçã velha, né? Como diz aqui no Ceará. Mas se você é amigo da rainha, você fala com ela. E ela diz, meu rei. Ela chega bonita, perfumada, arrumada. E quando ela vai apresentar a maçã, ela diz assim, ela corta a maçã, ela deixa bem bonitinha, enfeitadinha numa bandeja de ouro, cercada com flores. E ela apresenta para o rei comer. E ela diz com seu melhor sorriso, sabe quem foi que mandou te entregar essa maçã, meu rei? Meu esposo. Foi irmão Luís Maria, aquele camponês miserável, pobre. Aos olhos do rei agora vai ter um outro valor. Porque ela está dizendo, dos lábios da rainha está dizendo, é o irmão Luís Maria que está te oferecendo. Não sou eu, só estou te apresentando, mas ele mandou para que eu possa te entregar. E aí você alcança as boas graças, a intercessão da Virgem Maria. Quando passa pelas mãos dela, os seus pequenos méritos ganham um grau infinito. Isso é só um pouco do que você pode beber do tratado da verdadeira devoção. Depois, em outros momentos, eu vou explicar a diferença dos valores meritórios, impetratórios e satisfatórios que você vai entregar à Virgem Maria para que ela possa cuidar, multiplicar e abençoar os frutos do seu batismo, da sua vida batismal, da sua vida cristã. Que Deus te abençoe, que você seja um canal da graça de Deus, faça esse vídeo chegar a mais pessoas, porque nós queremos, Deus quer que muito mais pessoas conheçam esse grande segredo do céu, que é a perfeita consagração a Nossa Senhora, a Jesus, por meio da Virgem Maria. Não deixe de dar o seu like, eu quero ouvir o seu comentário, eu vou ler todos os comentários, ainda que sejam muitos. Eu vou ler um por um os comentários para que a gente também possa tirar as dúvidas e para que eu quero saber se você está acompanhando